Namastê. Eu venho aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre karma. Essa palavra karma, ela significa ato ou atitude. É assim que é chamado em sânscrito. O nome e a expressão correta é karman. Então, nessa palavra está incluída toda forma de atividade, né? Tanto mental quanto física. Então, por conta disso, tanto o pensamento quanto os sentimentos, tanto quanto as palavras, né? As atitudes e até pelas consequências, né? Que vão acarretar, é disso que se chama karma. Então, de certo modo, é importante ter em mente que o nosso caráter vai ser moldado pelo nosso karma, tá? Então, tudo que nós somos é resultado do que pensamos e é baseado em nossos pensamentos, né? É feito de nossos pensamentos. Então, eu queria recitar 2 versos para vocês entenderem o que eu estou falando. Se um homem fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento o persegue, como a roda da carroça persegue o casco do cavalo que a puxa. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o persegue, como sua sombra que nunca o abandona. Interessante, né? Esses versos, eles são do Dhammapada. E esse tratado do Dhammapada, né, essas instruções, elas vão responder a uma doutrina universalmente aceita por todo o pensamento indiano. Essa lei do karma é uma lei cósmica, é uma lei fundamental para ordenar as coisas, né? Ela tem essa finalidade. E ela vai ter um caráter de retribuição a todos os seres. Veja bem, não por castigo ou por recompensa, mas pela estrita aplicação do princípio de causalidade. Eu não sei se vocês são familiarizados com essa expressão, causalidade. Então, a pessoa, ela é escrava de seus desejos e submersa pelo apego. Não é punida com um inferno após a morte de seu corpo grosseiro, o corpo físico, mas com a própria obtenção de seus desejos. Olha que coisa interessante. Então, durante inúmeras vidas, né, várias vidas, assim acredita o yoga, né, ela vai permanecer indissoluvelmente ligada a um mundo de experiências. Nesse mundo, o seu espírito fica agitado e disperso. Então, essa pessoa é prisioneira tanto da avidez quanto do medo. Na realidade, os seres são livres para ir em direção aos mundos, né? De certo modo, e também, na realidade, o jeito de agir, vamos dizer assim, o seu modo e o seu jeito de agir é que fazem essas escolhas. Você vai escolher entre mundos divinos, onde são absorvidos na contemplação de quê? Da beleza, da harmonia, do ritmo. Ou também, que é a outra escolha, você vai se sentir absorvido por mundos demoníacos, destinado a experiências assim aterradoras, né? Ligadas ao ódio e à angústia. Então, não existe nada livre de consequências. Cada pensamento, cada sentimento, cada ato é um germe, né? É uma semente que vai se desenvolver com o tempo. E existe nessa semente, certas latências, ou seja, há um adormecimento energético ali. O cosmos, o universo, ele é vasto,
é um vasto campo que é chamado em sânscrito de Kshetra. Nesse universo, cada consciência individual, por meio de inúmeras vidas, recolhe tudo o que semeou, tudo, sem exceção. E aí, tudo na natureza tem um sentido. Mesmo o que nós entendemos como desigualdades, né? Desigualdades objetivas, elas observadas por meio da criação, elas vão ser explicadas pela hipótese de um princípio determinante. Uma coisa é o que é, não por acaso, mas por necessidade. É importante nunca esquecer isso. Então, nesse sentido, existe no sânscrito uma palavra chamada avyakta. Avyakta. Essa palavra, ela vai definir o não manifestado, ou seja, aquilo que ainda não se lançou, aquilo que não apareceu. E ele é o poder invisível. Ele é a soma de todas as potencialidades que condicionam o destino de cada ser consciente. Esse avyakta vai manifestando os efeitos adequados aos atos praticados. E ele vai usar o quê? Isso vai se manifestar através da prakriti. Essa palavra prakriti é uma palavra do sânscrito que significa natureza. E ela tem uma tendência inerente a se manifestar de inúmeras formas, que é natural, é o processo da criação, né, o processo da expansão. Então, essas formas, ela vai possuir um potencial. Cada ato libera formas que até o momento estavam latentes ou adormecidas. E, de certo modo, de acordo com a lei kármica ou lei da ação, por exemplo, as pessoas que vão assistir a um filme de terror, elas sofrerão por consequência. Observa só. Somente o depósito em seus corpos sutis, eles vão receber impressões que são chamadas de vasanas. São algumas experiências e elas são ali armazenadas. Elas vão corresponder a visões e emoções provocadas. Essas impressões, que se forem repetidas, ou seja, você vai praticando o mesmo vasana várias vezes, elas vão naturalmente formando uma coisa chamada agregado. Esses agregados eles vão se organizar como uma verdadeira tendência, e aí eles recebem o nome de samskara. Então, uma vez constituída essa tendência chamada de samskara, ela se torna inelutavelmente criadora. E ela vai se tornar um reservatório de potencialidades destinadas a se atualizarem mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em outras. E elas vão sujeitar a pessoa que as produziu ou aos tipos de experiências que elas representam. Então, essa série de efeitos, caso se trate de experiências onde haja a predominância do dosha rajas, que é relacionado à cólera, no tocante à emoção, ou a tamas, que é a obscuridão ou inércia, que do ponto de vista indiano é algo bem grave. Nada pode impedir a série de consequências decorrentes dos atos executados. E por meio de uma compreensão dessa lei impessoal, é importante ressaltar isso. A lei kármica é uma lei impessoal e decorrente de seu próprio interesse. O hindu, ele procura se abster dos atos de consequências nocivas. E na realidade,
ele não faz isso em consideração a uma outra pessoa, seja um Estado defensor da ordem social ou um Deus defensor da ordem espiritual. Não é por isso que ele faz. Essa propagação de Bhakti, a palavra Bhakti, significa devoção. Essa devoção dos místicos, os místicos do amor, porque Bhakti está relacionada a um amor devocional, ela não contradiz essa constatação. Até porque o hinduísmo, que não é uma religião, mas sim um movimento, ele já é estabelecido sobre uma infraestrutura intelectual e metafísica. Então, isso vai permitir que a relação de amor a Deus conserve sua pureza e não seja mesclada por sentimentos de medo, liberando totalmente a divindade de seu papel de justiceiro, que é uma coisa que nós muitas vezes cultivamos na mente. Essa função de justiceiro é atribuída à própria ordem das coisas, à natureza universal. Aí nós podemos entender o seguinte: se Deus é o eixo em torno do qual se movimenta essa ordem manifestada, ele nunca irá intervir diretamente, a não ser por amor e numa função salvadora. Agora, mesmo quando se encarna para eliminar um demônio, é apenas para libertar aqueles que o demônio oprime. Eu espero que a ideia de karma tenha ficado clara. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter prazer em lhe responder. Vou ficar por aqui. Namastê, Hariom. Não esqueçam, yoga para todos.